Depois de 5 anos como quarterback titular dos Giants, o Daniel Jones pode estar em sua última temporada pelo time de Nova York. Atualmente, diversos fatores estão apontando para essa direção, porém, uma decisão desse tamanho teria um impacto gigantesco nos Giants. E quando se trata do quarterback, há muito mais coisa em jogo, desde questões financeiras até o futuro em geral da equipe. Logo de cara, o time de Nova York já fez uma aposta alta no Daniel Jones, o escolhendo com a 6ª escolha geral do draft de 2019. O que na época foi motivo para muita surpresa ao redor da liga, pois ninguém esperava que ele fosse selecionado tão cedo, ainda mais nessa altura. Em sua temporada de calouro, ele chegou a mostrar flashes do seu potencial em diversos momentos, com destaque para o jogo da semana 16 contra o Washington Redskins, em que ele teve mais de 350 jardas aéreas, 5 passes para touchdown e nenhuma interceptação, o que até então eram estatísticas inéditas para um estreante. Porém, nem tudo foi positivo, e ele acabou tendo problemas com turnovers e liderou a liga em fumbles com 18 no total, incluindo 11 que foram perdidos. Isso gerou uma certa preocupação para os torcedores, mas ela acabou sendo deixada de lado, uma vez que todos estavam ansiosos para sua segunda temporada. A expectativa era de uma grande evolução no quarterback, para que dessa maneira ele se estabelecesse como o futuro da franquia, mas como já sabemos, isso não aconteceu. A corrida do Jones contra os Eagles na semana 7 é a melhor maneira de explicar essa temporada. O quarterback acha um ótimo espaço para avançar, atinge uma velocidade espetacular de 34 km por hora e quando está prestes a marcar o touchdown, perde o equilíbrio e cai sozinho. E esse é praticamente um resumo de sua carreira, que apesar dos momentos positivos, ele não conseguia manter o ritmo e fazer o mais importante, que era se estabelecer como um jogador decisivo que venceria jogos para o time. Como resultado, ele fechou a temporada com menos da metade dos touchdowns do ano passado e ainda teve quase 100 jardas a menos no total. Pelo outro lado, ele sofreu 7 fumbles a menos, que apesar de representar uma melhora, ele ainda liderou a liga nesse quesito. E para piorar, o Daniel Jones começou a ter outro tipo de problema, que seria motivo de muita preocupação para os Giants no futuro, que são as lesões. Em sua primeira temporada, ele já havia perdido 2 jogos devido a uma lesão no tornozelo, e em 2020 essa situação continuou. Jones teve mais problemas no tornozelo, que juntamente com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa, o fizeram perder mais 2 rodadas. Nessa altura, as expectativas sobre o quarterback começaram a diminuir, e a temporada de 2021 foi resumidamente mais do mesmo, o que contribuiu ainda mais para essa tendência negativa. Enquanto isso, as preocupações sobre sua saúde continuaram aumentando, pois na semana 12 ele sofreu uma séria lesão no pescoço que o fez ser colocado na Injured Reserve e perder os 6 jogos finais da equipe. As coisas não estavam indo nada bem para o quarterback, e para piorar, ele ainda recebeu notícia de que os Giants haviam recusado a opção de um 5º ano para o seu contrato. Mas em 2022, a situação mudou bruscamente graças à chegada do Brian Daboll, e daqui a pouco você vai entender o tamanho da importância dessa contratação. O novo head coach do time estava vindo de uma passagem extremamente bem sucedida como coordenador ofensivo dos Bills, e seu esquema tático era um excelente encaixe para o Daniel Jones. Nesse ano, o Jones teve a melhor temporada de sua carreira, e graças a um plano de jogo focado nos seus pontos fortes, ele foi capaz de diminuir a sua quantidade de turnovers sofridos e ainda por cima aumentou a sua eficiência. Os Giants foram uma das maiores surpresas da temporada, e pela primeira vez desde 2016, eles conseguiram chegar nos playoffs, onde derrotaram os Vikings no Wild Card, mas acabaram sendo eliminados pelos Eagles na rodada seguinte. Como recompensa pela sua temporada, ele também ganhou uma renovação de contrato. E isso é muito importante mesmo, não só para o jogador, mas principalmente devido às consequências e impactos que ele geraria no futuro, e também devido ao seu papel na situação atual do jogador. Agora vamos analisar os pontos mais importantes do contrato. O acordo tem uma duração de 4 anos e um valor total de 160 milhões de dólares. Dos quais 92 milhões são garantidos. Inicialmente, esses números podem parecer preocupantes, e quando a notícia do contrato foi divulgada, minha primeira impressão foi de que os Giants estavam presos e totalmente dependentes ao Daniel Jones. Mas tudo fica totalmente diferente quando olhamos para o contrato mais de perto, especialmente para a parte do dinheiro morto, que, lembrando, é a quantia que o time ainda deve para um jogador que não está mais no elenco, mas que ainda continua impactando o teto salarial. Se o Daniel Jones fosse cortado
cortado nesse ano, os Giants sofreriam um impacto de quase 70 milhões de dólares em dinheiro morto, que causaria um prejuízo de 21 milhões no teto salarial. Mas depois dessa temporada, a situação muda completamente. E em 2025 e 2026, o dinheiro morto será menor do que o impacto no teto salarial, o que significa que se os Giants optarem por cortá-lo ou trocá-lo, eles não terão prejuízos financeiros e inclusive salvarão muito dinheiro, sendo 19 milhões de dólares em 2025 e mais 47 milhões na temporada seguinte. Isso tudo foi feito claramente de maneira estratégica pelo time de Nova York, pois dessa maneira eles não ficam reféns do jogador. E caso Daniel Jones não volte a atuar no mesmo nível que em 2022, eles terão uma saída mais fácil da situação. Nesse momento, os gerentes do time devem estar aliviados por terem planejado essa parte do acordo, pois a temporada de 2023 do Daniel Jones não foi nem um pouco animadora. O desempenho do quarterback passou longe do esperado. Nas 5 primeiras rodadas, ele teve um total de apenas 2 passes para touchdown contra 6 interceptações. E para piorar, ele teve que lidar mais uma vez com lesões graves. Na semana 5, ele sofreu mais uma lesão no pescoço que o fez perder 3 jogos. E quando finalmente ele conseguiu retornar aos gramados, ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho ou ACL e perdendo o restante da temporada. Isso poderia ter criado um problema ainda maior para a carreira do Daniel Jones, pois o ataque, que já era fraco, agora estava sem seu quarterback titular, e o Tyrod Taylor, que era o primeiro reserva, também acabou se lesionando. Tudo apontava que eles teriam uma das piores campanhas da liga, mas para a felicidade do Jones, o calouro Tommy DeVito apareceu para salvá-lo. Com o estreante, os Giants conseguiram 3 vitórias, e somando elas ao restante da temporada, eles acabaram com um recorde de 6 vitórias e 11 derrotas, o que com certeza está longe de ser positivo, mas para esse caso já foi suficiente. Mas por que isso é importante para a carreira do Daniel Jones? A resposta vem do que esse recorde significa, pois com ele, os Giants ficaram com a 6ª posição na ordem do draft, que apesar de ser um bom lugar, ainda estava fora do top 3. O time de Nova York não tinha notas altas o suficiente para os quarterbacks disponíveis no momento, e como já sabemos, eles acabaram selecionando o wide receiver Malik Nabers, que garantia a posição, que era provavelmente a principal necessidade do elenco. Mas se eles tivessem ficado algumas escolhas mais pra cima, fica difícil de acreditar que os Giants não teriam selecionado um novo quarterback nessa altura, principalmente se considerarmos os rumores que circularam antes e depois do evento. Tanto Caleb Williams quanto Drake May e Jayden Daniels teriam sido uma ótima opção para o time de Nova York, seja para deixá-lo pegando experiência por um ano, ou para colocá-lo de titular ainda nessa temporada, pois nesse caso o dinheiro morto do Daniel Jones não seria um problema, uma vez que ele ainda está no time, e com certeza ele agradeceu e muito Tommy DeVito. No futuro, isso provavelmente não se repetirá, e o time já deve estar estudando nomes como Carson Beck e Shedeur Sanders, mas tudo dependerá do desempenho do time nessa temporada. Pelo lado pessoal do Daniel Jones, isso poderá ser difícil para os torcedores, principalmente considerando sua história, que foi de um jogador que quase nem recebeu ofertas para a universidade saindo do ensino médio, para um quarterback da NFL que permaneceu múltiplas temporadas como titular. Por parte dele, nunca faltou esforço, e de acordo com colegas de equipe e membros da comissão técnica, Jones é um quarterback muito dedicado e que sempre trabalhou duro, mas com 27 anos, fica difícil de acreditar que ele de repente terá uma grande evolução que mudará completamente o rumo de sua carreira. E se tratando do principal objetivo, que é construir um time candidato ao Super Bowl, o Daniel Jones não é o quarterback certo para o New York Giants. O Malik Nabers, que foi selecionado pelos Giants na primeira rodada, foi capaz de reanimar os torcedores com a possibilidade de uma renovação no ataque, mas ele não foi o único wide receiver que causou esse impacto imediato na cidade. E para descobrir por que a torcida do Arizona Cardinals está tão animada com essa temporada, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.